Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Restaurante Encantador, o maior podcast sobre treinamento, dicas e conteúdo sobre atendimento ao público em bares e restaurantes. Eu me chamo Cássio Sacerdote, fundador e CEO do Grupo Food Quali, e hoje a gente vai estar recebendo aqui nada mais, nada menos do que Adriana Queiroz. Muito bem-vinda, Adriana. A Adriana é uma profissional que é especialista, né, nessa área de atendimento de bares e restaurantes, já atua nesse segmento há muitos anos, como consultora, já veio da base também, né, Adriana? Sim, com certeza. Atuando ali como garçonete, depois subindo e chegando até os cargos de lideranças aí nas empresas que ela já atuou. Adriana, vamos lá, direto ao ponto, minha amiga. Tudo bom? Tudo bom. Eu queria te fazer uma pergunta que a gente tem visto hoje no mercado Sim. algumas dificuldades relacionadas a atendimento, né? A gente sabe que encantar um cliente envolve uma série de questões, né? Uma série de processos para que a gente consiga encantar. Na sua visão hoje, Adriana, qual é o maior desafio e a maior dificuldade que os empresários têm para poder trabalhar essa questão do encantamento, principalmente vindo do topo, né? Sim, Da dos questão líderes. dos líderes, as lideranças de atendimento de bares e restaurantes. Então, eu diria que, na verdade, o X da questão está muito antes do ato da contratação. Eu acho, assim, claro que minha opinião, visto tudo que a gente vem estudando dentro do mercado e relatos de cliente, o X da questão está exatamente quando o dono do restaurante ou a pessoa responsável por executar essa contratação não consegue ter uma persona profissional muito bem definida para o seu negócio. Perfeito. Então, tudo isso faz com que venha uma cascata de problemas e no meio do caminho está aí o ato da contratação. Então, justamente, tudo isso faz com que a gente tenha uma cascata de problemas, principalmente no ato da contratação, certo? Fazendo com que esse resquício, essa falta de identidade passe para a pessoa que está sendo contratada. Sim. Ou seja, eu tenho um atendimento que é um pouco mais alternativo, um atendimento que não é tão clássico. Aí eu vou e contrato uma pessoa que tem muita experiência em restaurantes com atendimento clássico. Como que eu vou esperar? Você entende? Né? Verdade. Não Perfeito. só isso, mas uma pessoa que é mais operacional e eu estou precisando de um gestor. Sim. Então eu acho que, como eu disse, vem bem antes. Primeiro, o dono ou a pessoa responsável por estar fazendo esse recrutamento precisa ter uma persona profissional muito bem definida do seu negócio, visto o modelo de atendimento do bar, do restaurante, da lanchonete, da padaria, enfim. E daí, fazendo com que tenha-se, de fato, uma contratação focada no que a gente precisa, o resultado, naturalmente, vai vir, claro que com a injeção de capacitação para essas pessoas, né? Porque o que acontece no mercado, de fato, é que a maioria das pessoas são contratadas e tem aquele mar de coisas positivas que o líder, a líder, enfim, o gestor, vai estar te falando na contratação, né? Na entrevista. Sim. Chegar na prática, o que eu ouço é que, na verdade, essas pessoas tendem a se esconder atrás da bandeja. Sim, e aí vem uma dúvida crucial, acho que da maioria dos empresários que estão assistindo aqui esse podcast, treinar e promover o colaborador interno ou contratar alguém de fora já qualificado para o cargo de liderança. Qual seria a melhor opção? Tá. Nesse caso, o ideal é sempre analisar em qual que é a instância da empresa. Qual que é a necessidade dentro da descrição de cargos e funções ali? Quais são as atribuições de fato que eu preciso que essa pessoa execute? Essa é a primeira pergunta, eu acho, que um dono de restaurante ou o gestor que está ali como diretor operacional tem que tomar. Sim. Né? Porque se eu estou precisando de uma pessoa que de fato execute apenas tarefas práticas, o que são tarefas práticas? Divisão de praça, vistoria, table visit, que é nada mais nada menos que buscar o feedback do Sim. cliente, fazer um direcionamento ali para a equipe, estudo de cardápio, sabatina, é o vamos ver, é a prática. Se eu preciso Certo. de uma pessoa assim, talvez eu encontre ela dentro da minha operação. Talvez não. Ou seja, eu sempre indico que se faça uma avaliação de rendimento para traçar o perfil. Uhum. Será que o meu melhor vendedor tem perfil de líder? Certo? A maioria Nem das pessoas sempre, né? confundem e acabam perdendo um excelente garçom. Então eu Sim. ouço muito, nossa, esse cara tá há 10 anos aqui, é o meu melhor vendedor, é o cara de referência, eu vou promover. Promove
se perde no meio do caminho, não orienta, não capacita, não dá metas, não nada, só Deixa solto. dá a ideia de que é um cara de confiança. Eu vou promover. Ele vai ser o melhor pro meu negócio, vai ser o melhor pro meu cliente. Quando a gente vê, ele de fato segue se escondendo ali atrás da bandeja. É mais um garçom. Vai ser Continua, mais né, sendo um mais um garçom. porém mais caro. Aí eu Sim. já tô citando o CMO. Sim. Não que ele não mereça. Sim. Claro, ele precisa sim se ter reconhecimento para os garçons, vendedores, enfim, que sejam os melhores da loja, mas não no intuito de promover, esperando, ou seja, criando a expectativa de que ele vai de fato ter, simplesmente vai cair uma nuvem, vai chover conhecimento ali, ele vai executar o que você executaria enquanto Sim. dono de restaurante ali na prática. Então tem esse lado de se analisar via a avaliação de rendimento, e também tem um lado de que se eu não encontro ninguém dentro da minha operação, eu preciso sim trazer essa pessoa de fora. E aí é que pode entrar também a maior dificuldade, né, que os donos de restaurantes tendem a encontrar, que é justamente ter uma pessoa pronta. Então, independente de ser alternativa A, ter uma pessoa ali interna para promover, ou alternativa B, trazer uma pessoa de fora, o ideal é que exista, sim, um direcionamento, uma capacitação específica, principalmente de forma personalizada para aquele estilo de atendimento, para aquele tipo de gestão que a pessoa irá executar. Perfeito. Então, pelo que você relatou, o estabelecimento precisa ter o restaurante, a lanchonete, a hamburgueria, a pizzaria, enfim. Eles precisam ter, primeiro, qual é o seu padrão de atendimento, né? Exatamente. Qual é o seu perfil de um garçom, qual é o perfil de um comim, qual é o perfil de um gerente. E normalmente, Adriana, qual é o perfil que um líder de salão, seja ele um gerente, um maître, um chefe de fila, qual é o perfil mais adequado para um profissional com essa função? Tá, vamos lá. Existem várias nomenclaturas para essa função, Certo. né? Então, hoje você encontra atendente, aí vai. Atendente de restaurante ou garçom 1, garçom 2, garçom 3. A legislação, na verdade, o código permite que você, inclusive, crie nomenclaturas para subfunções. Então, daí você vê chefe de fila, maître executivo, maître diretor, subgerente, gerente de loja. Então, como eu falei, eu acho que o X da questão é justamente definir muito bem a descrição de cargos e funções. Sim. Porque tem restaurante que não tem um comprador. E o gestor, o gerente do restaurante, faz compras, sim, faz prospecção, faz projeção e etc. Essa pessoa consegue dar a mesma atenção para o salão que um chefe de fila daria fazendo apenas essa função? Perfeito. Então, às vezes, o dono de restaurante também se passa muito nisso. Que é um gerentão, né? Que faça tudo. Quer pegar um gestor executivo, o perfil do gestor executivo, e achar que ele também vai executar a função de chefe de fila todos os dias. Sim. E conseguir olhar a operação full time. Sim. E aí é que começa a embaralhar a expectativa versus a entrega. Então, se eu preciso de um gerente que faça compras, que faça RH, eu não posso esperar que ele consiga olhar a minha operação full time. Ele vai fazer inspeção, claro, ele vai estar no salão em horários de pico, ele vai ter que saber dividir os dias da semana, turnos versus tarefas, para poder conseguir entregar o semanal, o quinzenal, o mensal, o trimestral, ou enfim, inclusive fechar ano. Mas eu acho que existe um embrólio, né, uma coisa bem embaralhada ali na cabeça, inclusive do dono de restaurante, na hora de traçar tarefas, funções e subfunções dentro da sua. Então tem restaurante que precisa ter o gerente executivo, o subgerente e o maître. Perfeito. Tem restaurante que, a depender do porte, vai precisar só ter um maître ou um chefe de fila, entende? Então eu acho que vai muito mesmo do perfil do negócio, o faturamento, quanto que isso vai representar dentro, inclusive, do CMO. Então eu não tenho como chegar de forma macro e dizer, não, o correto para um restaurante é ter um gerente, um maître e um chefe de fila. Aí eu pego um estabelecimento que tem 4 garçons, que tem um funcionamento ínfimo, com o número de passantes que tem um boom só 2, 3 vezes na semana, e inchar esse CMO colocando uma cadeia absurda, entende? Sim. Quando, na verdade, eu acho que tudo isso tem que ser feito de forma personalizada, de fato. Perfeito. Vamos traçar um cenário. Sim. Restaurante... Criando uma hipótese. X, hipoteticamente aqui, que fatura em torno de 100 a 150 mil. Ok. Tem uma equipe de ali 5, 6 colaboradores, que funciona todos os dias da semana, e que tem um perfil de atendimento à la carte. Ok. Né? Atende dia e atende noite. Esse estabelecimento, qual deveria ser o perfil do líder e quais atribuições esse líder deveria fazer? Por exemplo,
considerando que esse restaurante não tem um gerente geral, ele tem Ok. apenas um comprador, um estoquista e tem uma pessoa que ela é responsável pela área de atendimento. Ok, Qual seria esse perfil e atribuições e funções que essa pessoa deveria exercer? vamos lá. Se a gente fala de perfil de comportamento, obviamente tem que ser uma pessoa que tenha que ter um pouco daquele perfil de comunicação e execução. Certo. Ou seja, eu estou citando aqui o perfil comunicador e o perfil executor. Sim. Claro que a gente precisa dos outros perfis, como analista, para que consiga se organizar um pouco melhor. Mas, quando a gente traça um perfil e vê uma pessoa que é muito introspectiva Sim. mesmo, num cenário como esse aí que você pintou, essa pessoa provavelmente, se tem experiência na área da gastronomia, vai se esconder atrás da bandeja. Ou seja, Sim. ela vai começar a achar que precisa atender o cliente para que dê Sim. certo a operação e não vai conseguir se distanciar e delegar muito bem, ou seja, formar o time para que o time execute e essa pessoa supervisione. Perfeito. Então, assim, se essa loja que você pintou aí fosse minha, eu colocaria uma pessoa responsável por tudo, e aí a depender, de fato, do quanto eu fature por semana, eu estaria chamando essa pessoa ali de maître ou de Tá. subgerente, me colocando enquanto dona como gerente operacional e Certo. essa pessoa sendo o meu subgerente Por conta do faturamento. por conta do faturamento, e ainda assim, em segundo plano, eu colocaria um garçom treinador ou um chefe de fila nessa Certo. opção, para que conseguisse me ajudar a fazer essa supervisão, inclusive folgas, né, fazer cobertura de folgas e fazer cobertura de treinamento para novos colaboradores, que provavelmente eu seguiria tendo, claro que como todos os outros estabelecimentos, um turnover. Perfeito. Então eu dividiria dessa forma. Perfeito. Mudando o cenário. Restaurante B. Sim. Restaurante que fatura entre 200 e 300 mil reais, que já tem um perfil um pouco mais requintado, um cardápio também à la carte, Ok. com uma equipe maior, de 10 a 15 colaboradores. E como é um estabelecimento mais sofisticado, ele tem na sua estrutura um gerente geral, ele tem Sim. um maître, ele tem um chefe de fila e mais a tua equipe. Sim. Né? Qual seria o papel ideal e onde que cada peça desse xadrez se enquadraria? Pronto, vamos lá. Nesse caso aí, o cenário já muda completamente. Eu preciso ter um foco muito maior ao meu atendimento full time. Certo. Então, por isso que eu opto por ter um chefe de fila. Que é a pessoa justamente que vai estar fazendo todas aquelas subtarefas, né? As tarefas que eu chamo de colaterais, ou seja, além do atendimento, para que as portas se abram, né? Para que o estabelecimento funcione. Ou seja, ele vai estar fazendo divisão de praças, divisão de tarefas paralelas, como toda a parte de checklist que se entende, né, no restaurante. Eu cito a mise en place, como bater material, olhar aparador, enfim, essas micro tarefas que a gente tem que executar. E, querendo ou não, um monitoramento de serviço, que Certo. é justamente fazer o que eu chamo de table visit, visita à mesa. Certo. Que é justamente quando eu sempre cito isso, que o ideal é que essas pessoas andem com um termômetro imaginário, Sim. né? Tipo, como se a gente tivesse aquela carne ali em cocção. Preciso aferir a temperatura antes de servir para o meu cliente. Então, eu ando com um termômetro imaginário e vou aferir a temperatura do serviço em todos os meus atendimentos ao longo do dia. Lembrando que Isso é função do líder. isso é função do líder direto. Tá. Né? O vendedor ele vai fazer aquela manutenção, aquele script todo de pré-atendimento até o pós-venda. E esse chefe de fila, no caso desse cenário que você pintou, vai vir com esse termômetro imaginário aferindo a temperatura do serviço. E aí é que tá o X da questão. Muitas pessoas tendem a passar isso quando esse gestor passa na mesa, porque muitos se escondem de fato atrás das subtarefas de garçom, de cominha, ali ficam se esquivando do cliente. Aqui normalmente no restaurante hoje, infelizmente, tem mais medo do cliente. Mas quando não, Ele foge do problema. foge do problema. Tá. Corre, se esquiva, finge que tá fazendo outra tarefa, porque normalmente, infelizmente, tende a ter esse receio, essa crosta social Sim. aí, por conta de outras questões ossos do ofício, vamos lá. Entendi. Ou às vezes a questão pessoal, mas enfim. Então, citando de fato esse termômetro, o que eu muito vejo, inclusive enquanto cliente, é que esse colaborador, esse chefe de fila, maître, enfim, responsável pela operação, tende a entrar na mesa pedindo com licença, tudo bem, passando aqui só pra ver se tá tudo ok, o serviço tá ok. Então, normalmente são perguntas vagas. Certo. Licença, desculpa interromper, tudo certinho, opa, tô às ordens, opa, tô ali. Então, como que eu indico que essa pessoa de fato entre numa mesa? Fazendo uma tarefa que é medir de fato o que está acontecendo. Por exemplo, eu falei da carne, vou ficar com ela aqui em mente. Tá. O meu garçom vendeu um tornedor.
uma carne alta, que precisa ter um pouco mais tempo de cocção para chegar naquele ponto ideal. Se eu vi que aquele prato saiu, eu, enquanto chefe de fila, preciso ir até aquela mesa para perguntar se o ponto chegou da maneira ideal. Isso justamente para dar aquele equilíbrio no meu atendimento. Então, a tarefa é justamente buscar um feedback enquanto a ação está ocorrendo e não depois. Por exemplo, o cliente está pagando a conta, eu pergunto, senhor, o seu prato veio bom? Mas Já foi, né? Você tá entendendo? Mas o cliente é mais introvertido, devolve metade, o garçom esqueceu de fazer o feedback, voltou, você perdeu o cliente. Já foi. Porque ele não vai te dar um retorno por obra e graça. Ele simplesmente vai desistir do seu estabelecimento por conta de um erro, certo? E a gente tá falando de um prato, do tornedor, no caso, que tem um valor agregado alto. Sim, verdade. Né? Então, citando ainda essa questão do ponto, o ideal seria que ele entrasse para fazer uma pergunta assertiva. Com licença, desculpa interromper, o ponto da carne está correta, conforme desejado? Ou seja, eu estou fazendo uma pergunta direta. Servi um vinho, o vinho está na temperatura adequada? Está conseguindo fazer uma harmonização? Ou passar para fazer uma sugestão que case com aquilo que o cliente esteja consumindo? E, obviamente, a manutenção de venda agregada. Que muitas das vezes essa pessoa tende a entrar na mesa, pergunta se está tudo bem e sai. E aí aquela água ali fica voando, enfim. Ou seja, eu manteria o meu chefe de fila fazendo table visit, divisão de praças, acompanhamento de serviço como um todo e, querendo ou não, eventualmente cobrindo intervalos naquele momento ocioso que toda operação tem. E daí o meu maître eu já colocaria para fazer cobrir escalas do meu próprio chefe de fila e executar subtarefas como controle de adega, controle de inventário, que é justamente fazer aquelas contagens, que o ideal é que em alguns estabelecimentos sejam feitas de forma semanal, para conseguir elencar um índice de taxa de quebra, que às vezes a gente fala, eu não tô ganhando, né? Eu não tô ganhando dinheiro, e quando você vai ver, a sua colher de chá literalmente está indo pro lixo. Sim. E aí você tem uma alta compra fazendo que, enfim, aí eu acho que, de fato, esse colaborador deveria ficar com essas tarefas um pouco mais de responsabilidade. Compra de vinho, preenchimento de adega, organização, treinamento de equipe e, claro, sendo aquele meio do caminho, né, entre a conversa do colaborador, que tá, digamos que, entre aspas, né, abaixo ali da hierarquia, até a direção. Entende? Perfeito. Então, tendo essa pessoa ali no meio do caminho e o gestor já tende a olhar a parte numérica. Projeção, metas, e quando eu falo metas não remuneradas, eu estou citando metas de venda, qual o prato que eu mais vendo, qual a bebida que eu mais vendo, como que eu faço para aumentar o meu ticket médio, ou seja, muito mais a parte de prospecção de vendas. Eu dividiria dessa forma. Perfeito. Então, pelo que eu entendi, Adriana, é uma engrenagem, né? Exato. Então, cada um precisa saber exatamente o que vai fazer e não ficar cobrindo, né? Digamos assim, que buracos. Sim. Né? O que a gente vê existe uma dificuldade muito grande de formar a equipe. Né? Eu acho que esse é um dos grandes pontos, né? Sim. Não tem mão de obra disponível no mercado capacitada, a gente sabe disso. Então, esse líder, muitas vezes, ele, como você falou, ele cobre, literalmente, ele cobre um garçom. Uhum. Ou pior, às vezes ele cobre até um cumim. Sim. Então ele tá lá tirando mesa, limpando mesa, né, montando pegando praça, a gente vê, inclusive. Pegando praça, né? E como você falou, você pagar um salário, às vezes, 2 vezes mais. Fora encargos, né? Para um funcionário fazer atividades que são de alguém que poderia, né, tá ali um pouco mais abaixo, ganhando um valor um pouco menor. Na verdade, isso vai aumentar muito o CMO, né? Totalmente. Então esse CMO, muitas vezes, ele tá desequilibrado, digamos assim, né? E aí eu acredito que talvez isso até seja um ponto de desestimular essa pessoa que está ali, né? No dia a dia, que não se sente valorizada. Na carteira está como gerente, na carteira está como maître, mas na prática atua como cumim. Sim. Você vê isso como um ponto de desmotivação dentro dos bares e restaurantes? Assim, existe muita questão do perfil, inclusive. Eu sempre falo de perfil porque tudo vai depender do que a gente está assistindo. Certo. Mas tem colaboradores que se escondem atrás da bandeja por terem receio de falar com o público e exercem aquela função ali e já tá em, desculpa o termo, final de carreira, já pensando 10, 15, 20 anos. Já pensando em desistir da área ou montar o seu próprio negócio e aí vão ali, bate o ponto por osmose e só vai, sabe? Como também tem um cara, né, aquela pessoa que tá ali dentro da operação cobrindo furo. O que é isso? É justamente quando eu faço a minha escala de trabalho para preencher as lacunas do meu serviço e não estudo o meu mapa de passantes.
Ou seja, qual é o turno que mais tem passantes, qual é o dia da semana que mais tem um número de clientes passando pelo meu estabelecimento. E aí, nisso, eu incho o meu custo de um lado, porque eu quero ter 2, 3 líderes, para na prática, não, eu tenho 3 gestores, certo? Sim. Só que, na verdade, você tem 3 garçons, Sim. que você deixa ali fazendo subtarefas com custo mais alto. Isso pode fazer com que uma pessoa que queira de fato crescer na área se sinta desestimulado, porque a pessoa se sente engarguelada com a operação. Então, eu tiro isso por mim, por exemplo. Eu escolhi gastronomia para minha vida. Eu escolhi crescer dentro da área de gastronomia. Tem pessoas que normalmente caem de fato de paraquedas. Sim. Essa pessoa que cai de paraquedas, começa a criar e tem prospecção e tem vontade de crescer, começa a criar expectativa e começa inclusive a estudar. Começa a fazer curso, começa a buscar, começa a ela cobrar coisas melhores para a própria vida, e aquela empresa dá a promoção e na prática não dá esse espaço para de fato ele executar, porque ele vai estar precisando bandejar. Quando eu falo bandejar é pegar praça. Sim, né? Perfeito. Então a pessoa vai se sentir completamente presa dentro daquilo ali e talvez até insuficiente e incapaz. Poxa, eu não tô conseguindo dar conta. Poxa, eu tenho outras tarefas para executar. Eu tenho contagem para fazer, eu tenho escala para executar, eu tenho um cardápio novo que vai sair para treinar minha equipe e eu não tenho tempo. Perfeito. Por que ele vai se sentir sem ter tempo? Porque ele tá pegando uma escala de uma outra função. Normalmente Tá dentro da operação, né? Tá completamente engarguelado pela operação, se escalando todos os dias a ponto de que não tem o tempo hábil para fazer as tarefas de um gestor. Isso quando não é o próprio dono, né? O próprio empresário que também está no salão. Sim. Você que está assistindo aqui a gente, eu tenho certeza que em alguns momentos também já foi para Com certeza. Para a praça, como a Adriana falou, né? Bandejar. Né? Então isso também faz com que o empresário ele saia um pouco do estratégico, né? Que ele deveria estar lá no estratégico, sim, planejando, e fique também na operação. Então tá o proprietário bandejando, tá o gerente bandejando, tá o maître bandejando, o chefe de fila bandejando. Quem olha de cima? Aham, exatamente. Aí é que o estabelecimento entra naquela inércia de só ir. Entende? No automático. O restaurante só vai, não vai, sim, fechar. Sim. Então ele só vai, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e aí começa a desestimular a cadeia dentro da hierarquia de cima para baixo, da liderança até os auxiliares. Entendeu? É uma cascata infeliz, de fato, na prática. Eu não estou falando aqui que o dono de restaurante não pode atender, eu não estou falando que o maître não pode, sim, pegar na bandeja, pelo contrário, deve, mas precisa, uhum, ser uma exceção. Quando a exceção vira regra, a regra gera custo. Sim. E esse custo gera decepção. Sim. Então daí vem essa cascata absurda aí de infelicidade dentro do próprio negócio. Então como que eu quero tratar bem o meu cliente se eu não tô conseguindo me tratar bem e tratar bem o meu próprio colaborador? Então é uma questão, perfeito, de energia que já começa a mexer em tudo ali internamente e respinga de forma clara, ou até pinga, ou muitas vezes até mesmo. Atinge, afoga o consumidor. Verdade. Como encantar o cliente se eu não estou encantado com o meu trabalho? Você tá entendendo? É impossível, né? Você tá entendendo? Difícil, verdade. E assim, Adriana, quais são as ferramentas? Você elencou várias, né? Mas em linhas gerais, quais são as ferramentas que você considera como cruciais para qualquer modelo de negócio? Seja ele um restaurante simples, popular, sim, intermediário, sofisticado, à la carte, buffet. O que é que não pode faltar no planejamento estratégico de um restaurante e na parte operacional para que esse restaurante funcione bem? Tá. Quais são essas ferramentas? Vamos lá, vamos dividir as duas frentes então. A operacional e a gestão, certo? A operacional, eu cito, para que eu abra, eu preciso ter uma checklist de inspeção para ver se tudo está sendo executado. E aí eu falo desde iluminação, a reposição de material e limpeza do estabelecimento, porque a ambiência é tudo, não adianta, sim, eu ter um alimento seguro se a minha ambiência está dizendo que a minha cozinha não tá batendo, entendeu? Perfeito. Destoa. Esqueci de ligar o ar-condicionado. Exato, vai ficar quente. Esqueci de ligar a TV. Você tá entendendo? Vai afetar a ambiência, a altura de som, etc. Enfim, a checklist de todas as tarefas, reposição de guardanapo, tudo isso que a gente faz todos os dias, alinhamento de mesa, cadeira, limpeza, enfim. Isso? Quem confere isso é o responsável pelo plantão, que aí vai depender do estilo do estabelecimento. Se eu tenho um maître, se eu tenho um garçom que é mais experiente, ele faz essa tarefa, não tem problema. Eu preciso disso, eu preciso fazer a minha escala diária, que é justamente fazendo a divisão de tarefas ali, divisão de praças. Se por um acaso eu for autosserviço,
eu preciso elencar quem vai ficar na frente ali, querendo ou não, tirando dúvidas do meu cliente. E se eu for à la carte, rodízio, enfim, eu preciso ter uma pessoa na linha de frente também, tirando essas dúvidas, delegando, orientando o cliente como que é o modelo do meu atendimento, né? Como que é o modelo, como que é o estilo de atendimento do meu negócio, é importante. A la carte é um pouco mais fácil, porque tende a se acomodar, enfim. Mas citando essas subtarefas, eu cito uma coisa que a maioria dos maîtres, quando eu falo maîtres, eu falo responsáveis de praça, tendem a escapar falando que não tem tempo. E aí, eu já chego abalando em restaurante, falando, como que não tem tempo de conversar 3 minutos por dia com sua equipe? Vamos lá. Tem tempo pra tudo, né? Mostrando o TikTok, e a Instagram, e a JBL ligada dentro do restaurante antes de abrir. Não que não possa. Sim. Mas se eu tenho tempo pra isso, como que eu não posso ter um Falar tempo sobre futebol. pra ter um briefing ali, aposta, entendeu? Claro. Como que eu não posso ter um tempo rápido pra conversar com a minha equipe e delegar as funções antes de abrir a casa? É como iniciar um jogo. Quando você elege um time ali tático pra jogar em campo, vamos falar de futebol, que é para todos, né? Alguém ali vai ter um comissionamento de tarefas antes de todo mundo entrar em campo. Eu preciso falar onde cada um vai ficar. É um planejamento tático da minha linha. Certo? Quem vai ficar em cada linha, quem vai fazer o quê? O mesmo tem que ser feito no restaurante. Eu não posso simplesmente falar, bom dia pessoal, bom trabalho. Isso aqui é o básico que a gente às vezes vê que nem acontece. Sim. Abrir a casa, tem cliente, aí o outro vira. Onde é que eu vou atender? Onde é que eu tô mesmo? O cliente chega e fala, o que é isso? O cara já tá despreparado. Então por que não executar um briefing diário? Certo? Quantos minutinhos? 3 minutos, a depender do tamanho, do nível de informação que eu tenho que passar. Dura em média 3 a 5 minutos. Legal. Certo? Então, quando o gestor tem dificuldade, normalmente eu indico o plano diário, que faz com que ele tenha que escrever essas funções. E aí eu tô citando quem fica onde para atender, ou seja, o mapa de mesas, a divisão de praças, quem faz o quê? Aí eu tô falando da equipe de apoio dos comins, quem fica no bar, quem tem um foco no bar, quem tem foco na cozinha, quem tem foco em liberação de mesa, quem tem um foco na recepção, certo? Qual é o nosso colega que está responsável pela linha de frente do bar? Qual é o produto que está faltando hoje? Qual é o produto que eu quero mais vender? Tudo isso precisa ser passado para minha equipe. Ontem, o que foi que eu errei? Hoje, o que eu não irei errar? Então, isso vai muito além do pessoal. Bom trabalho aí, jogue duro. Ontem foi massa. Pô, a gente trabalhou pra caramba, deu conta. Isso vai muito além. Vago, né? Isso é uma ferramenta de gestão. É isso que eu tento passar para as equipes. Brief diário é uma ferramenta de gestão. Isso não sou eu que estou falando. Certo? Então, se tem isso em inúmeras tarefas, em inúmeras empresas, não é em restaurante que a gente vai parar de aplicar. Perfeito. Então, eu cito isso e, claro, que toda a parte gerencial, aí saindo do prático, né? O mapeamento numérico. Então, você pega um gerente hoje que não sabe mexer no sistema. Ou o dono de restaurante que fala, não, eu não vou dar a senha para ele não ver quanto que eu estou vendendo. Então, que tipo de gestor eu quero para o meu negócio? É o que senta do meu lado e é parceiro, e tem aquela sociedade ali, porque querendo ou não ganha serviço, ele tem uma parcela de sociedade. É um sócio. Não é um sócio. Indireto, mas é. É indireto. Ou é a pessoa que eu vou colocar só na prática e não vai ter acesso. Então eu não posso esperar, criar expectativa que o cara seja uma pessoa que vai monitorar dados e fazer com que eles subam se eu não entrego a opção dele ter acesso a essa ferramenta. Uma coisa não bate com a outra. Então, a parte de gerenciamento é justamente olhar os números e processos. Como que eu vou fazer uma inspeção? Se eu tenho uma checklist diária, a semanal, o que eu olho na semanal? Eu vou olhar a manutenção. Eu vou olhar aquelas coisinhas mais finas do restaurante que só um gestor com calma entrando no restaurante tem. Ou seja, olhar do dono. Então, essa pessoa também tem que ter esse perfil que eu chamo de senso de propriedade. E para isso, ele precisa ter a sensação de que sim, ele também faz parte do corpo, né? Que ele é um dos donos, digamos assim, do restaurante. Sem esse senso, eu entro de qualquer jeito na operação, eu não olho números, eu não estou nem aí para nada. Eu só vou remando com o resto da minha equipe e esperando o dia 5º útil do mês para receber o meu salário. Verdade, perfeito. Excelentes considerações. Recapitulando, você falou então em 5 ferramentas. Básicas, né? Básicas. Dá para escrever um livro. Recapitulando pra gente, para o empresário que pegou, mas ainda não anotou aqui, Vamos digamos lá. assim, no nosso podcast. Recapitulando essas 5 Vamos de lá. maneira bem objetiva. Checklist de inspeção diária. Perfeito. Para verificar todas as tarefas a serem executadas de acendimento de luz a sistema, enfim, toda a parte estrutural. Esse é o primeiro. Segundo, é justamente quando a gente faz todo o mapeamento de quem vai ficar onde, ou seja, a parte tática da operação. Divisão de praças, divisão de tarefas,
Escalonamento de intervalo, isso é importante também. E o terceiro ponto, que é justamente um briefing diário, ou briefing por turno, se por acaso eu tiver mais de um turno de funcionamento, que é justamente quando eu coleto todas as tarefas do dia. Divisão de praças, eu cito o produto que tem, eu cito o produto que eu quero mais vender, eu cito o produto que não tem dentro do meu estoque, Certo. justamente para dar essa munição. E o outro ponto é justamente a análise de indicadores, que é quando eu paro para fazer um foco mensal, quinzenal, trimestral e por aí vai. Em alguns casos, semanal ali, quando eu falo de ticket médio, quando eu falo de histórico de ponto de colaborador, entende? Então, basicamente, essas 4 funções, essas 4 tarefas. Claro que existe um livro gigantesco, inclusive que a gente faz esse direcionamento em loco, né? Quando a gente passa para fazer essas capacitações, justamente a ideia é ir até o estabelecimento, fazer esse diagnóstico entendendo o que está acontecendo, se as tarefas, se os cargos estão bem divididos, e daí delegando essas ferramentas como se fosse um dever de casa para que o líder tenha um tempo hábil de testar e executar com as próprias pernas, digamos assim, com as próprias mãos, essas outras 1000 tarefas que ele pode executar. Isso vai muito, de fato, de acordo com o perfil do negócio. Perfeito. A gente falou muito sobre capacitação. Então, pelo que eu entendi, Sim. a capacitação dessa mão de obra que é muito carente, que é muito deficitária e que muitas vezes, como você mesmo falou, é uma mão de obra passante. Ela não é uma mão de obra específica da área de bares e restaurantes, e sim está passando. Né? Boa parte acaba que é uma das áreas que mais empregam, então acontece muito isso. Então, onde é que a gente consegue, Adriana, treinar o nosso time, capacitar o nosso time? Hoje, fazendo uma análise rápida do cenário de mercado, para um dono de restaurante, dono de bar, vou montar um negócio, eu já tenho um negócio, sinto que minha equipe não está preparada. Onde é que eu posso buscar? Existem empresas, existem órgãos? O que é que você vê hoje como cenário de mercado? Vamos lá. Quando a gente fala de formação gastronômica para a parte de frente de loja, ou seja, atendimento ao cliente, não é diferente de você querer buscar um engenheiro para fazer uma obra. Sim. Certo? A maioria das pessoas não acordam sonhando em ser um gerente de restaurante. Sim. Existe um ou outro, eu, por exemplo, eu tô nessa lista, mas é uma raridade. Eu tenho alguns colegas que fazem parte dessa lista de exceções, mas a maioria cai de paraquedas de fato. Então, eu não posso criar a expectativa de encontrar um gestor completamente pronto pro meu estilo de negócio sem querer capacitar. Porque a maioria, infelizmente, não está pronta. A maioria acha que é só não pegar praça, resolver BO e ouvir reclamação de cliente. É basicamente isso. Esquece da parte estrutural, esquece da parte de manutenção, esquece da parte de controle, muito menos das partes de indicadores. Então, eu acho que assim, quando a gente busca no mercado essa capacitação, muitas vezes o próprio gestor se vê inibido de investir. Sim. Eu já pago um salário alto, o cara já ganha pra caramba, ele tem que estar pronto. Só que, gente, estamos num mercado deficiente dentro do nosso ramo, infelizmente. Então já se tem um custo alto em 1000 coisas, e aí eu tô falando de imposto, que não ajuda. Sim. Não ajuda. O cenário não é favorável, né? O retorno que eu vou ter de um input, de um investimento pro meu gestor é muito maior do que eu ter que demitir e contratar. Esse é o primeiro ponto. E aonde que eu busco esses direcionamentos? Hoje a gente fala de pouquíssimas escolas no Brasil, não vou nem falar em nível Nordeste. Sim. No Brasil que fazem algumas aulas, né? Então a gente fala em modelo online ou em modelo de enviar uma pessoa para ir até o curso. Certo. Né? Para ir até o curso, para ir até a escola, enfim, que se a gente falar em nível Salvador, acho que só uma empresa faz isso. Verdade. Né? Mas aí, trazendo um pouco para nossa realidade, trazendo um pouco para minha realidade, inclusive, a ideia é justamente montar essa tarefa onde o próprio consultor vá até o estabelecimento, ou seja, fazer uma assessoria em loco, baseado num curso dinâmico, trazendo, quando eu falo dinâmico, é justamente essas dinâmicas para fazer com que a pessoa, inclusive, entenda qual é o seu perfil, entenda a diferença entre autoridade, autonomia e liderança, né? Fazendo com que ela se solte um pouco dentro desse universo e tenha essa capacitação em loco. Fora isso, eu particularmente eu desconheço uma escola que de fato forme gestor. Se encontra uma coisa ou outra online, voltada para restaurantier, um custo de gerente que fala toda aquela
faz toda aquela pauta gigantesca, Sim. aí cita ficha técnica, aí cita coisas de outro setor, compras. mas focado para atendimento, eu particularmente desconheço. Tá, então hoje o que existe no mercado, pelo que eu estou entendendo, é profissionais que já atuam, Que já já têm atuam há muita muito experiência, tempo. maîtres de grandes hotéis, de grandes restaurantes, que talvez aí no seu momento de folga ou férias, que vai lá e atua, né, fazendo uma Normalmente- consultoria pontual, E normalmente ainda pega plantão, pega plantão também, né? pega plantão. Sim. Então ele não ensina a delegar, ele mostra na prática Sim. como se faz. Exatamente. Mas aí é o X, quando esse cara vai embora, Exatamente. quais ferramentas ele deixou lá? O que é que ele implantou para a equipe? Né? Então isso acaba que sendo... dá um resultado rápido, a curto prazo. Aquele Melhora, mês de férias do cara, você vai estar bem. o cara saiu, ele leva basicamente tudo com ele novamente. Aí o dono de restaurante vai e tenta fazer o quê? Contratar esse cara, tirar da empresa. Aí começa aquela Roubar. briga, porque todo dono de restaurante por aqui se conhece, né? Sim, sim. Aí é aquela briga famosa, né? Roubou meu funcionário. Exatamente. Né? E aí cria um BO desnecessário. Então hoje no mercado, né, assim, você recomenda então empresas de consultoria, né, que Exatamente. fazem isso, empresas tenha e respaldo. consultores, sim, que tenha respaldo, né? E que consiga, de fato, ir até o estabelecimento para executar todas essas tarefas junto ali. Claro que sempre pedindo autorização do dono, né? Porque não adianta, por exemplo, eu chego aqui hoje, não vamos supor que você seja dono de restaurante. Certo. Eu chego no seu restaurante hoje, faço uma cascata de documento, envio pro seu e-mail e Sim, falo assim, ó, é isso aqui que eu acho que funciona. E não sento para explicar, e não implanto, e não coloco como dever de casa pro cara executar, preencher e dividir. Então, essa questão de divisão de praças, por exemplo, às vezes existe muito desequilíbrio de divisão de tarefas dentro de uma operação. Eu vejo muito isso acontecer. Então, você faz a divisão por mesas e não por número de pessoas. Então, existem muitas nuances ali que, de fato, eu acredito no acompanhamento presencial. então você fala em formato de... O ideal seria assessoria. Exatamente. No dia a dia, acompanhando. Exatamente. Né? Até porque a gente sabe que implantar processos, não vou dizer que é fácil, mas o difícil é fazer com que aquele processo ele seja contínuo, né? Exatamente. E o ser humano ele é movido a recompensas, a Estímulos. estímulos, que não necessariamente é só dinheiro, né? Exatamente. Porque senão a gente volta para aquela tal zona de conforto, né? Então isso a gente vê muito, né, no dia a dia aí do mercado. Eu acho que é um dos gatilhos que fazem com que o funcionário ele não abrace, ele não vista a camisa, né? Essa questão muitas vezes de não se sentir reconhecido, né? Falando sobre essa questão de bonificações, eu queria saber de você. O que é que você recomenda para que um líder, né, um maître, um garçom, junto ali com o dono do estabelecimento, ele crie como metas de Sim. bonificações? Precisa ser necessariamente dinheiro, né? Eu digo porque muitas vezes esse empresário ele fala assim, olha, eu já pago o salário, Sim. e eu já pago a caixinha, né? A famosa caixinha. Né? Então, muitas vezes ele entende que aquilo ali, por si só, quanto mais o gerente vende, quanto mais o maître vende, quanto mais o garçom vende, ele vai ganhar mais. Sim. Isso por si só, Adriana, na prática, é suficiente para estimular esses profissionais ou é necessário fazer algum outro tipo de bonificação? Vamos lá. A categoria já entende que Sim. a gorjeta é o básico. Sim, faz parte. Faz parte. Se eu Incorporou, sou né? bom, eu vou para um restaurante que mais vende Sim. para minha caixinha ser mais alta. Eu continuar na minha mesma função, porque eu não quero ser promovido dentro da... Porque tem muitos garçons assim. Muitos Quer ser vendedores que garçom. são assim. Quer ser vendedor e ponto, e tá tudo certo. Sim. E busca esses estabelecimentos que têm um volume maior de venda justamente para ter uma maior caixinha. Porém, ter a caixinha pro cara que é bom é o básico. Já faz parte. Ele já entende como salário. Ele já entende como salário. Aquilo Legal. tá incorporado no salário, ele vai vender, vai ter um mês de alta, vai ter um mês de baixa, como tem todo restaurante, e tá tudo bem pra ele. Perfeito. O X da questão é justamente fazer com que o meu vendedor seja o meu consumidor. Será que o meu vendedor já se sentou no meu restaurante pra almoçar? Ah, mas eu dou a refeição, tá incluso, ele senta todo dia pra almoçar. Eu tô falando da comida do cardápio. O seu vendedor já se sentou na mesa do seu restaurante para almoçar? Você tem mais de uma loja? Ele já visitou sua outra loja enquanto cliente? Olha que legal. Isso eu tô citando o quê? O endomarketing. Sim. Justamente fazer com que ele comece a vestir a camisa porque ele ama aquela marca. Isso não vai só do consumo. Isso vai, inclusive, do monitoramento semanal.
Então, como que eu vou pedir que o meu colaborador aumente as vendas, que seja por aumento de caixinha, que seja por aumento de bonificação, de meta, de recompensa, o que for? Como que eu vou impulsionar ele se eu não apresento o resultado? Ou seja... Ele não tem acesso. Ele não tem acesso. Então, aí é que eu falo, a pessoa responsável pela frente de loja, que é esse gestor que eu citei antes, ele deve estar monitorando todos esses indicadores e passando, às vezes, individualmente para cada colaborador. E quando eu falo sobre indicadores, eu não tô falando apenas o indicador vendas, não. Quem vendeu mais, não a é Cássia isso. vendeu 10 mil reais na semana 1 e 12 na B. Vamos dar um prêmio, não é isso. Sim. Eu tô falando sobre o monitoramento do mínimo ali. A conversão, quanto que a Cássio vendeu de água por cliente que ele atendeu. Tô falando já em percentual. Sim. Como que eu posso fazer para que você saia de 10% de conversão de água? A cada 100 clientes, 10 consomem água. Como que eu faço para você aumentar? Eu preciso te falar. Sim. A Cássio, a média é que pelo menos um cliente beba uma água por atendimento. Criou uma meta. Eu criei uma meta, eu te dei um parâmetro. Sim. Então você precisa trabalhar em cima disso. Mesma coisa funciona para categorias, no caso de à la carte, como entradas, sobremesas, drinks, vinhos e qualquer um outro prato que eu queira selecionar ali como prato do dia, prato do período. Eu preciso monitorar e mostrar para o meu colaborador onde que ele está. Para eu mostrar assim, querido, você precisa estar assim. E aí a recompensa vai vir, primeiro, que a caixinha vai aumentar, e segundo, que eu posso buscar parceiros para estar fazendo essas bonificações. Que seja um voucher, que eu sempre indico, voucher de consumo para a própria loja, para o colaborador vir fora do turno de trabalho, obviamente, com um acompanhante. Trazer ou sua família, isso é legal, né? Ou leve um produto para casa, depender Sim. se eu fizer eu chamo de contest, né? Que é aquela meta rápida. Sim. Vamos supor, vamos impulsionar a venda de pudim de sexta a domingo. Sim. Quem mais vender pudim, aí tem que dar o mínimo, porque senão ninguém vende nada. Eu vendi um, eu vou ganhar. Sim. Quem mais vender Tem pudim, critérios, né? mínimo 15 nesse período, Sim. ganha um pudim. Legal. Ganha 2 pudins. O cara nunca experimentou pudim Leva naquele uma lugar, às pizza pra vezes. casa. Leva Tá. um produto massa do restaurante pra casa. Legal. E parceiros. O meu Tá. fornecedor de vinho. Eu falo, cara, vamos impulsionar. Eu quero aumentar minha venda de vinho em 30%. O que você vai me dar? Aí vai vir uma bonificação. Essa bonificação você vai dar de repasse. Ou seja, não necessariamente é dinheiro que vai motivar o seu colaborador. Às vezes folga, a depender do nível. Né? Aquela famosa casadinha que é o domingo do mês. E a segunda? Mais a segunda. E aí vem a folga extra pra quem bater a meta. Sim. O cara folgar 3 dias. Entendeu? Conseguir marcar uma viagem fora do período de férias. Maravilha. Então tem várias coisas que a gente pode fazer pra estimular o colaborador que vai além do dinheiro. Perfeito. Ou ter o campeão, ou ter a estrela, ou ter o garçom, tem várias coisas, né? O garçom âncora, o melhor vendedor da semana. Várias coisas que a gente pode fazer como bonificação, festejar, né? Dar parabéns, chamar todo mundo, bater palma. Várias coisas que pode se fazer pra ser mais cortês com a nossa equipe. Bacana. Uma outra dificuldade que até mesmo você já falou, né? Esse profissional que tá ali atuando na área, às vezes ele folga um dia na semana e ele tá exausto. Sim. Ele quer ficar em casa, né? Para descansar, quer estar com a família. E muitas vezes ele não vê o que é que tá acontecendo no mercado. Exato. Então ele não visita outros Fica assim. estabelecimentos. Ele fica assim. Ele fica só na realidade dele ali. Então muitas vezes, quando ele vai, né, até um outro estabelecimento, ele consegue enxergar que o estabelecimento dele é muito melhor em alguns pontos, porém tem deficiências e precisa melhorar em outros pontos. Uhum. Né? Você recomendaria também essa troca? Talvez dar essa bonificação, Sim. R$100, 150, um voucher de um jantar, um almoço para conhecer o concorrente, por exemplo. Sim, com certeza. Para ele ir como cliente, ou seja, é uma coisa social que eu sempre falo. Eu sou dona de restaurante. A minha referência é nível mundial. Eu passeio em vários países Europa, e tenho referência de atendimento de outras regiões do país. Eu tenho acesso maior à informação. Eu busco ter essa referência. Pronto. O meu vendedor, ele tem a mesma referência que eu tenho? É a primeira pergunta que eu devo fazer enquanto dona. Certo? Peraí, mas não significa que eu tenho que fazer uma caravana para todo mundo e levar a galera para a Europa para ver como que é o estilo. Não é isso. Mas talvez eu consiga criar bonificações que façam com que ele aumente o nível de critério. Ou seja, garimpando o mercado. Não necessariamente no próprio concorrente, mas talvez no outro estilo de gastronomia que você, enquanto dono, considere que tem um perfil bom de atendimento. Né? Então, pra mim, o melhor restaurante de Salvador é X em serviço. Bota a equipe pra ir lá. Eu vou botar minha equipe pra ir lá. Eu vou fazer uma comemoração lá. Eu vou dizer que o maior vendedor do mês
vai ganhar um voucher para ir nesse restaurante e depois ele tem que entregar uma ata ou entregar um briefing, chegar e se reunir com a equipe e contar como foi a experiência dele lá, ou seja, começar a multiplicar, né, o que é um bom serviço de fato, pegar a referência do melhor, o que é melhor para você, entende? Perfeito. Isso ajuda, né? E com certeza. Uma outra dúvida que a gente já ouviu muito, né? Eu acredito que você ouviu também de empresários, coloquei uma meta. A equipe no primeiro mês, todo mundo empolgado, todo mundo fazendo. Segundo mês, a galera já começou a cair. E no terceiro mês, eles mesmos já estavam lá burlando o sistema. Uma semana um ganhava, outra semana outro ganhava. Então a galera mesmo já estava fazendo ali com que ninguém ficasse para trás e todo mundo ganhasse. Sim. Né? Como é que a gente pode se blindar? Um empresário que está assistindo aqui agora, que já tentou, já fez de uma forma, já fez de outra e por algum motivo acabou desistindo e abandonou essa questão das metas. Qual dica você daria para que esse empresário ele não desista e que ele, de repente, ele volte a fazer a questão das metas e bonificações junto com o seu líder? A primeira coisa que eu faria nesse caso aí, dessa bagunça que você pautou, eu faria uma pesquisa de clima. Eu perguntaria aos meus colaboradores o que eles gostariam de ganhar. Perfeito. Primeira coisa. Segunda coisa, eu faria com que o meu líder, o meu gestor, fizesse um acompanhamento semanal. O meu gestor, ele precisa se incomodar com o número que não bate. Sim. Se ele não se incomoda, a cascata acontece, a cadeia, é o efeito dominó. Certo? Então esse é o segundo ponto. E o terceiro, buscar criatividade, buscar referência. Fazer com que eu comece a alterar, digamos assim, as metas, as brincadeiras, as bonificações e etc, que não fique sempre na mesma seara, porque, de novo, aí eu vou ter a instância, o salário é o básico, a gorjeta é o básico, a meta é o básico. Esse aí que pode começar a inibir e desestimular o próprio dono. Então, a meta é uma exceção. Talvez para equipes mais fechadas, mais reclusas, mais engessadas, que a gente vê muito por aí, a coisa precisa ser um pouco mais pontual. E eu preciso falar para minha equipe, vocês vão ter que fazer o básico bem feito primeiro, para depois vir um input de fora. Entendeu? Eu acho que normalmente uma equipe, quando chega nesse ponto aí que você traçou, são equipes que não são assistidas. Vem aquela mensagem no grupo, bora vender mais café, que vai ganhar X coisa. E ninguém vê nada. Enfiar 30 dias. Tem aquela meta, né? Aí, não, entendeu? Então, sem monitoramento, não dá resultado. Não dá resultado. O sistema é um pouco militar. Precisa ser um pouco indo pro lado do militarismo, não no sentido da execução, mas sim do monitoramento. O monitoramento ele precisa ser diário, ele precisa ser por turno. Planejamento, implantação e execução. Exatamente. Tem que acompanhar. E às vezes é necessário revisar também, né? Com certeza. Porque o seu próprio público, às vezes, dita outra coisa. Você cria uma meta para café e teu público neste estabelecimento não tem perfil. Não tem perfil. Ou não tem perfil de café. Exatamente. E aí você fica dando murro em ponta de faca e não cria uma tabela orgânica de metas, que é justamente a meta que a equipe pode bater, que é fácil para dizer, vocês conseguem. A meta que eu quero e a meta impossível para fazer com que eles queiram ir trabalhando. E eu preciso eu preciso ir mudando essa tabela de acordo com a sazonalidade. Sim. Então eu não posso falar que, eu preciso que a cada 100 clientes a minha casa venda 10 entradas. Você chega no verão, período de férias, que o público vai ter um poder aquisitivo maior, digamos assim, por conta de 13º, enfim, isso tudo respinga, tem mais turistas na cidade, etc. Eu não posso esperar que ele venda só isso aqui é o mínimo. O cliente sozinho já vai comprar mais. Então eu preciso fazer uma análise, um histórico antes de soltar uma meta e trabalhar a sazonalidade de acordo com o número de passantes e de acordo com a disponibilidade orçamentária do meu público. Perfeito. Então tem que analisar o cenário para entender qual vai ser a meta. Exatamente. Mas assim, de maneira bem objetiva e geral, se tivesse que escolher um produto hoje para se trabalhar, considerando margem de lucro, considerando facilidade em venda e considerando necessidade do cliente, qual seria esse produto? Um único produto? Um único produto. Água, óbvio. Água? Claro. Quem não precisa de água, exatamente. Né? Tá. É básico. Sem água a gente não vive. Tá. E é comum os restaurantes não terem uma venda assertiva de água? E você ainda fala assim, vamos aumentar a venda de água. Não, tá de boa. Você ouve isso do próprio comprador. Não precisa. Não, tá de boa, eu compro... Não, pô, tá de boa, eu comprei 200 caixas esse mês. Peraí. Você atendeu quantos clientes? Qual é a proporção? Como é que tá essa conversão?
né? Se a conversão está muito baixa, a primeira meta tem que ser exatamente colocar no mínimo água por mês. Sim. Depois, uma água a cada 2 clientes. E aí você vai indo, porque a água é o básico. Sim. Tem estabelecimentos, eu já vi isso enquanto cliente, claro que eu não estou falando isso para todo mundo executar, porque isso pode gerar um problema de controle. Claro. Mas eu já passei por estabelecimentos no Brasil e fora do Brasil também, que o garçom, o vendedor, já vem com água com e sem gás na mesa, no pré-atendimento. Água com ou sem gás, senhora. Eu sou a Adriana, vou dar sequência, seja bem-vinda. Água com ou sem gás? Você fala com ou sem, você não vai responder sim ou não. Sim. Uma pergunta direta, objetiva. No caso de estabelecimentos que não dão essa abertura de estoque, né? Porque querendo não são 2 produtos voando ali no salão, o indicado é que você coloque no seu script de pré-atendimento essa oferta. E não uma bebida. Uma bebida não, uma bebida eu tenho um squeeze, entendeu? Verdade, perfeito. Adriana, a gente sabe que quando o papo é bom, passa rápido. Sim. Né? A gente já falou aqui sobre bastante assuntos, né? Bastante temas aqui legais, voltados principalmente para atender aí, né, essas dúvidas, essas dificuldades que os empresários hoje, donos de bares e restaurantes que estão assistindo aqui no nosso podcast, eles têm, né? E aí eu gostaria de perguntar para você de maneira bem objetiva e direta, né, para a gente fazer as nossas considerações finais. Sim. A gente sabe que esse termo que está aqui, né, inclusive é o nome do nosso podcast, encantar cliente é cada vez mais difícil, né? Sim. Até porque a gente tem uma concorrência muito grande, né? O número de bares e restaurantes que se tem hoje é muito maior do que se tinha no passado. Sim, total. As pessoas estão mais interessadas pela gastronomia, estão assistindo realities, graças a Deus, assistindo realities, buscando informação e principalmente viajando, quem pode viajar, quem tem acesso a isso, e conhecendo coisas novas, diferentes, fora do Brasil, enfim. Então, esse consumidor, ele está extremamente exigente. E para você conseguir encantar ele, você vai ter, eu acredito, que superar essa expectativa dele. Sim. Não só atender, mas superar. Quais seriam as 3 dicas de ouro que a Adriana pode passar aqui para a gente? No sentido de, eu preciso ter líderes no meu atendimento. Como capacitar, como engajar e como fazer que os meus líderes encantem os clientes do meu restaurante. 3 dicas de ouro. Vamos lá. A primeira é uma dica que, na verdade, é um conselho. Tá. Pode soltar o verbo? Pode. Fique à vontade. Vamos lá. Você que é dono de restaurante, pare de achar que o seu gestor vai ser você na sua operação. Eu acho que essa é a primeira dica de ouro que eu posso deixar. Não tem como uma pessoa ser igual a outra. Então, eu sou a dona do restaurante, o meu gestor ele não vai ser igual, ele não vai pensar igual a mim. Porém, eu consigo monitorar aonde eu quero que ele chegue, quando e onde ele vai me entregar. Ou seja, a minha expectativa é sobre os prazos e as entregas e não sobre quem ele é dentro do salão. Sim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, investimento em conhecimento dá lucro e o lucro não é em dinheiro. O lucro é em paz, que é justamente quando você consegue passar a ter distanciamento do seu operacional e ir com a cabeça um pouco mais aberta para verificar de fato como prospectar melhor aquele negócio, certo? Estratégico, né? Parte estratégica. E o terceiro é justamente essa liberdade e confiabilidade. Se você não tem confiança no seu gestor, por que ele está ainda na tua operação? Então, o ideal é se ter de fato um nível de confiança mais alto, fazer com que ele queira crescer aquele estabelecimento junto com você e justamente fazer com que ele tenha prazos de entrega dos seus indicadores. Então vamos lá, vamos ver qual é o prato que eu estou mais vendendo. Vamos trabalhar agora o que eu estou menos vendendo. Estou falando sobre isso. Então nível de confiança, certo? Para mim é o X da questão das 3 dicas aí, justamente no gestor. Se você não tem confiança, se você duvida, significa que essa pessoa não pode estar do seu lado. Perfeito. Excelentes dicas, Adriana. Muito obrigado aqui pela participação em nosso podcast. Eu fico muito encantado, né, em ver a sua trajetória profissional e, acima de tudo, o seu brilho no olho em falar sobre esse tema, né? Sim. Que é um tema que a gente vê pouco conteúdo falando sobre isso. Verdade. Então, o podcast Restaurante Encantador, ele tem essa função. Exatamente. Né? Espero contar com você aqui em outras Sempre. oportunidades também para a gente estar falando sobre esse tema. Tá bom? Muito Maravilha. obrigada.
Tamo junto. Até uma próxima. E para você que está aqui assistindo o nosso podcast, como eu falei, apenas um dos episódios, né? Você que está aí acompanhando a gente, siga a gente aí nas redes sociais, @restaurante Encantador, que faz parte do grupo Food Quali. Também o canal do YouTube, né? Que a gente coloca todos os nossos episódios. E acompanha a gente que sempre vai estar vindo aí conteúdos, participação de profissionais e também a gente vai estar trazendo alguns empresários aqui para falar um pouco das suas dificuldades e de como é que eles alcançaram, né, esse sucesso e quais estratégias eles utilizaram para poder alcançar o resultado enquanto restaurante e encantar o cliente. Valeu? Muito obrigado e até uma próxima.